Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Café Teológico desta manhã. Você que nos acompanha sempre todos os sábados, aqui estamos mais uma vez para compartilhar com você mais um estudo, mais um ensino, mais um conhecimento da Palavra de Deus. Aproveite você que está comigo, chegando agora ou posteriormente, não deixe de compartilhar esta live também com os seus. É muito importante que também juntos possamos compartilhar a palavra de Deus a outros que estão conosco nesta manhã ou também irão nos assistir posteriormente. Quero convidar você hoje para o nosso estudo do Salmo 62, Somente em Deus. Esse é o título do Salmo que trago para você no dia de hoje. Sempre lembrando, o Café Teológico tem esta oportunidade, eu e você juntos aqui, sempre em cada manhã de sábado, estamos aqui para o nosso estudo interativo, onde você participa comigo, onde você pode também cada vez mais, não somente interagir, mas se houver, tirar a sua pergunta e deixar a sua pergunta aí, para que a gente possa tentar responder a partir da palavra de Deus, ok? Não deixe de deixar o seu comentário, compartilhar e juntos vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus. Eu acompanhado aqui com o meu café e você que está nos acompanhando aí também, já tomou café? Ainda não? Café de qualidade, você já sabe, a gente tem para te oferecer aí. E você que nos acompanha sempre, o nosso parceiro aí é o Frutinisso Café. Conheça, siga-nos no Instagram, faça seu pedido por lá, ou diretamente comigo, ou até mesmo lá na nossa loja, a loja da Pense Nisso, é o pensinissteologica.com/loja. Você pode também até mesmo comprar o seu café por lá, nesse mesmo portal na nossa loja, onde a gente oferece tanto a nossa revista, como também várias outras literaturas. Você que nos acompanha nesta manhã, a gente fica muito contente em saber que você sempre está conosco, podendo nos acompanhar, assistir e por que não deixar o seu comentário aí, que isso ajuda muito o algoritmo do Facebook também lançar essa palavra a outras pessoas, ok? Eu quero convidar então para você fazer isso agora, enquanto isso eu vou fazer aqui na minha rede social, você pode fazer isso também. Enquanto isso, você compartilha aí, eu compartilho aqui esse estudo nesta manhã. Sabendo sempre que essa é a nossa missão como Igreja do Senhor, de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, ok? Está compartilhado e você que nos acompanha através da nossa web Rádio Pense Nisso, seja muito bem-vindo também. Você que nos acompanha lá no site ou no aplicativo pensenisso.webradiosite.com, tem também a oportunidade de você nos ouvir enquanto você trabalha. Você não precisa ficar apenas assistindo, mas ouvindo, sabe que a rádio nos dá essa oportunidade de poder ouvir e assim fazer outras coisas também. A rádio tem esta grande oportunidade porque ela sempre está conosco em todos os lugares, nosso afazer, nosso caminhar, nosso ir e vir. A rádio nos dá essa oportunidade. Então, se você ainda não tem o aplicativo da nossa web rádio baixado, baixa aí no seu celular, certo? Abraço, Eliane Miller, está conosco. Abraço, Deus abençoe. Reginaldo Miller chegando aí, Deus abençoe. Feliz e abençoado sábado e final de semana a todos que estão conosco. Elnil Dário Cruz, Charles Robos, Deus abençoe. Felicidades a vocês também. Eu quero lembrar então que nós temos aí a grande alegria de, no dia de ontem, lançamos aí mais uma edição, a 34ª edição da Revista Pense Nisso. Você já viu? Está lá nas redes sociais, está lá no site da revista, pensinissteologica.com. Você pode até mesmo adquirir por lá, mas também olhar a capa, uma capa muito importante, pois o tema fala de famílias em conflito, né? Quando os filhos tomam direções erradas, especialmente que são contra a palavra de Deus. O que fazer? E esse é um tema que chegou até nós, as pessoas muitas vezes até sem saber o que fazer e pensar e qual atitude tomar, pediu para ser estudado e abordar esse tema em nossa revista. Então tá aí mais uma edição fresquinha, já foi encaminhado para a gráfica. Quem já é assinante da versão digital já recebeu ela nessa madrugada, já está também no seu e-mail ou lá no seu WhatsApp para você ler e acompanhar a nossa revista. É muito importante também que você leia, nos dê um feedback até mesmo
sobre o conteúdo que você achou. Tem um conteúdo muito bacana também falando sobre Santa Ceia. Tem um testemunho muito importante também sobre do luto à luz. Você que está enfrentando luto, talvez vai falar muito ao seu coração. Temos também um assunto muito importante sobre ser de Cristo e ser da igreja. Você também precisa estudar esse tema conosco. Está tudo lá na nossa revista. Então, assine. Se você ainda não é assinante, colabore lá no site pensinistológico.com, ou você pode entrar em direto contato comigo. Nós vamos te auxiliar também para que você assine a nossa revista. Lembro mais uma vez, quem assina a versão digital já recebeu, e além disso a versão digital te dá 70% de desconto para você adquirir a mesma, porque é mais prático, você colabora com o meio ambiente, recebe primeiro e pode ler ela lá no seu smartphone, no seu tablet, na palma da sua mão, folhear a mesma. Então fica aí um incentivo para você, não deixe de assinar conosco, certo? Então tá aí mais um incentivo para você, mais uma revista que é o carro-chefe da Rede Pensionista de Comunicação. Eu lembro mais uma vez que quando você assina a Pensionista, você vai estar colaborando com inúmeros trabalhos que fazemos, tanto da manutenção da nossa web rádio, o devocional diário, que até mesmo já foi compartilhado hoje. Você tem também abençoando os trabalhos de capelania hospitalar e prisional, a manutenção da revista, e além disso, nós doamos 10% da renda da assinatura, da venda da revista, para a missão de Encruzilhada do Sul. Então você é o nosso convidado a também ser um parceiro nosso diante de tudo isso que estamos fazendo, certo? Vamos lá, já pegou seu café, já pegou sua Bíblia? Este é o momento agora para que você possa também crescer no Salmo 62, o dia de hoje. Cafezinho especial, café arábica. Você que ainda não conhece, faça o seu pedido. Temos aí muitas pessoas adquirindo e 100% de aprovação. Quem já tomou não quer saber de outro. Você sabe disso, quem já experimentou. Salmo 62, então, para hoje, 12 versículos, Salmo de Davi. Este é um hino de confiança que provavelmente você que nos acompanha, ou você que é um leitor de Bíblia, já tenha o lido várias vezes. E algumas palavras-chave que ele traz aqui no decorrer de todo o Salmo é paz, rocha, Deus, salvação. E são palavras que poderíamos trazer como palavras norteadoras para este Salmo aí. Lembrem-se, Davi escreveu isso quando estava sendo perseguido pelos seus inimigos. E este também é um dos salmos que a gente chama um salmo messiânico, porque o sofrimento que Davi enfrentou no seu corpo de lutas e perseguições aponta para aquilo que o servo sofredor Cristo haveria de sofrer no seu ministério, e assim o fez. Talvez passado vários anos, isso de fato aconteceu na pessoa, vida e obra de Jesus. E talvez Davi nunca percebeu que ele era aquele que veio antes para até mesmo fazer refletir do sofrimento que o Filho de Deus teria. Abraço também quem está conosco, a Ivani Bihaus Lideburg. Bom dia, pastor, com a graça de Deus, estamos assistindo, muito obrigado. Temos a Ed Krause Schwartz, bom dia. Everton Silva conosco também, bom dia aí. Então vamos no Salmo 62, que diz assim, versículo 1, somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Entenda sempre que, eu disse antes, há algumas palavras-chave que nós precisamos tomar para o nosso conhecimento e até mesmo consolo e orientação. Primeiramente, ele sempre vai voltar para aquilo que deva ser a nossa fonte de busca, orientação, salvação e consolo, que é Deus. Por isso que ele diz somente em Deus. Ao final você vai perceber que ele vai falar assim, se você tem confiado em sua riqueza, em suas ações e tudo aquilo que você acha que é seguro e sólido, tire isso da sua cabeça. O versículo inicial ele já dá assim o norte para onde você deva recorrer em meio às aflições que a vida humana muitas vezes nos apresenta. Davi era um homem como qualquer um de nós, e este também enfrentou problemas dos maiores, talvez, que você possa imaginar.
E aí ele diz, somente em Deus encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Então aqui ele já tira de cena tudo aquilo que muitas vezes o ser humano coloca como argumento de trazer segurança, salvação, que muitas vezes e até aparentemente seja bom, mas não traz uma salvação perene. Entenda então lá assim, somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor e eu não serei derrotado. Versículo 2 então. Então, rocha sempre lembra algo sólido, algo que mesmo que sofra tempestades, vendaval, até mesmo inundações, terremoto, a rocha vai ficar ali intacta muitas vezes. É muito difícil ela até mesmo ser transportada. E isso nos faz entender de novo de que Deus é algo que é sólido, é algo que nos chama a depositar a nossa confiança nele. E veja que Davi estava sendo atacado pelos seus inimigos e ele ficou assim, quem pode me salvar? E aí ele escreve esse salmo, um salmo de confiança que era cantado pelos israelitas e até mesmo este salmo, a gente por hábito lê até mesmo muito diante de aflições que o povo passa, às vezes de enfermidades que as pessoas enfrentam, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, onde podemos depositar a nossa confiança? Somente em Deus, diz o próprio salmista aqui. Versículo 3, até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Esse versículo aqui nos dá alusão àquilo que o próprio Jesus, em seu ministério, vida, durante seus 3 anos que esteve entre nós, este também enfrentou. Muitos atacaram Cristo Jesus como se fosse alguém fraco, o próprio salmista aqui diz uma cerca derrubada. O que faz uma cerca derrubada? Ela não protege, ela não segura, ela não tem estabilidade, até mesmo algo assim que você pode jogá-la de um lado ao outro. E vocês, diz o salmista, somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. E isso era aquilo que os próprios fariseus e toda a liderança judaica no tempo de Jesus também fez. Juntaram para não somente tirar Jesus do seu lugar de honra, de atacá-lo, de derrubar e até mesmo tirar aquilo que estava sendo construído em volta do ministério de Jesus. E Jesus, como Filho de Deus, nos mostra verdadeiramente que vale a pena confiar no Senhor e não em homens. Também Davi aqui no Salmo de hoje, já trazendo isso, muitos anos antes daquilo que o próprio Cristo viveu, ele sentiu em seu corpo isso. Quando muitos o atacam, ele tem então essa referência de que somente em Deus eu encontro paz, é nele que ponho a minha esperança. Veja que o versículo 5, ele repete, o 5 e 6 repete o 1 e 2. Portanto, tem uma palavra ali que diferencia. Eu repito 1 e 2 para você, só para você prestar atenção. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor e eu não serei derrotado. Esse é 1 e 2. Versículos 5 e 6. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Veja que o versículo 1 fala em salvação. Versículo 5 fala, eu ponho a minha esperança. Dele vem a minha salvação, versículo 1. E versículo 5, eu ponho a minha esperança. Por quê? Uma coisa está ligada à outra. Se para você ter salvação, você precisa esperar. E aí ele vai dizer isso no versículo 6. Somente em Deus, somente ele é a rocha que me salva. Até aí, da mesma forma como o versículo 2. Ele é o meu protetor e eu não serei derrotado. Versículo 2. E o versículo 6 diz assim, eu não serei abalado. Então, ambas as palavras, elas são sinônimos, no entanto, elas nos fazem entender um pouco mais a fundo daquilo que o próprio Davi está dizendo, que
Primeiramente, ele é protetor e ele não deixa ser derrotado. Por outro lado, ele vai dizer assim, ele é a minha esperança, então eu não serei abalado. Veja que a confiança do crente, ela precisa sempre estar voltada neste que é rocha, salvação e que nos traz paz. E por isso que de novo nos faz entender, e não somente entender, mas nos consolar com esta palavra. Eu gosto muito de ler esse salmo para aqueles que geralmente estão acamados, estão enfermos, muitas vezes se sentindo fraco, como uma cerca derrubada, ou seja, já não serve mais para nada. E aí nos faz voltar a depositar a nossa confiança no Senhor, que é o caminho para todos nós. Muito bem, abraço, Elvânio Martim, bom dia Dari Príbio conosco, Evandeléia Soares, abraço, bom dia para vocês que estão nos assistindo aí. Eu quero lembrar que estamos no Salmo 62, você que está assistindo agora conosco, o estudo de confiança no Senhor. O versículo 7 então diz assim, a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo, um lugar onde você pode se esconder. Abrigo sempre lembra um lugar seguro onde você se esconde de tempestade, de calor, de frio. Deus, ele é assim, ele nos faz com que nós possamos nos esconder nele, nos abrigar nele, porque ele é aquele que nos traz salvação, que devolve e traz de volta a nossa honra, a nossa dignidade, e por isso que nós dependemos dele. Isso nos faz lembrar aquilo que Jesus diz, que muitas vezes as pessoas interpretam de forma errada, quando dizem assim, Jesus disse, o reino de Deus é das crianças, e o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças, Jesus diz isso, lá nos evangelhos. E aí muitas pessoas até entendem assim, tá, mas a criança então ela é inofensiva, ela é inocente, ela não tem pecado, mas Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava mostrando que assim como uma criança depende de que alguém cuide dela, assim também nós dependemos de Deus. E toda vez que o ser humano reconhece isso, serve para todos nós, dos tais é o reino de Deus. O versículo 7, ele vai dizer isso, a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Então ela não depende de circunstâncias, não depende da sua ação poderosa e sábia, talvez que você possa se achar e pensar que seja, mas ela depende totalmente e exclusivamente de Deus. A minha rocha e o meu abrigo. E isso nos faz entender de novo. Pessoas que se acham autossuficientes, elas estão dizendo, sem usar palavras, que elas não dependem de Deus. E isso é o primeiro passo para a perdição. Pessoas que esquecem de que nossa dependência é exclusiva e total de Deus. Por isso que nós sabemos que Ele é poderoso e Ele é o nosso abrigo para tudo que estivermos vivendo. Até mesmo nas situações que muitas vezes você não esteja passando por situações difíceis, mas lá você também depende de Deus. Entenda comigo, se você está passando por dias bons, prósperos, tem saúde, tem paz e tudo vai bem, é muito comum nesse momento as pessoas esquecerem de Deus, esquecerem de depender dele. Depender é você buscá-lo, porque somente ele que nós encontramos paz. O versículo 8, confie sempre em Deus, meu povo, abre o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Então, refúgio e abrigo são palavras sinônimas, onde refúgio você é um lugar que você esconde, abrigo da mesma forma. Então, o convite que Davi nos traz aqui é para confiar em Deus, não em pessoas, não em reis poderosos, não em sua riqueza, ele vai mencionar isso mais adiante, não em
sua prosperidade ou até mesmo seu dinheiro que você tem lá no banco, seu seguro de vida, seja lá o que for. Confie em Deus, meu povo. Versículo, abra o coração para Ele, pois Ele é o nosso refúgio. Ele diz aqui então claramente, os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. Olha que palavra poderosa aí. Então, se você tem depositado confiança nas pessoas, aquela confiança assim de ser o seu salvador, isso é um problema muito sério, que cai na idolatria, de nós idolatrarmos as pessoas e mais de ou menos dias elas vão nos decepcionar. Isso é fato, isso é bíblico. Então, quando você deposita confiança nessas pessoas, você vai perceber que mais de ou menos dias você vai ser abalado emocionalmente, porque a confiança em pessoas sempre está fadada a nós sermos decepcionados por várias ações. Por isso que a nossa confiança precisa ser exclusivamente a Deus, porque se nós formos decepcionados, a decepção não vai ser tão grande assim, porque você já sabe que você está lidando com seres humanos. Seres humanos são falhos, são pecadores, nos machucam, nos decepcionam. Isso a gente precisa aprender. Nós chamamos isso na teologia de antropologia bíblica. Ou seja, o que é o ser humano, o homem, o ser humano, a partir da palavra de Deus. O que ele é? A Bíblia diz, ele é pó e ao pó voltará. Ele não é digno da nossa confiança, porque ele, assim como qualquer um de nós, um dia morre. Isso nos faz entender, se você confia demais numa pessoa, você poderá ser decepcionado se não for nenhum outro motivo na hora da morte. Você vai ver que aquela pessoa, ela virou pó, como a Bíblia diz, somos pó e ao pó voltará. Vamos seguindo então. Cafezinho especial para você, você que quer tomar um aí, ó, tá na mão aí, só você nos chamar que a gente tem aí para te entregar aí. Você já sabe, 10% a gente destina para os nossos irmãos na igreja perseguida por este Brasil e mundo afora. Sempre há pessoas que são auxiliadas através do portal dessa instituição internacional que é o Portas Abertas. Conheça, siga lá, portasabertas.org.br. Essa instituição que está trabalhando em prol da igreja perseguida com ajuda humanitária, com recursos humanos, auxílio, assistência e tantas outras ajudas que são dadas a pessoas que são perseguidas simplesmente porque creem em Jesus. Vamos voltando ao Salmo 62. O versículo 9 diz, os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, ou seja, não servem para nada. Isso é antropologia bíblica. São somente um sopro. Quem diz isso também é Salmo 90, Salmo que Moisés escreveu. Lá diz assim que os seres humanos é como uma sombra. Ele anda por aí como uma sombra. Vai para lá, volta para cá, e quando o sol se pôs, ele não existe mais. Esse é o ser humano. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. Olha só, são mais leves do que um sopro. Já tentou pesar um sopro? Tenta pesar. Pega uma balança, sopra em cima. Será que você consegue fazer com que alguns ponteiros se mexam? Talvez você consiga. Mas a ideia aqui é a seguinte, não pesa muito. Esse é o ser humano. E por mais deprimente que seja esta palavra, lembre-se de novo, o ser humano, ele é alguém que não pesa nada. Por isso que o salmista vai lembrar mais uma vez. Versículo 10. Não confie na violência, nem espere ganhar alguma coisa com roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. O que a gente está lembrando aqui? De novo, aquilo que muitas pessoas acham que eu sou valente, poderoso, vou adquirir as coisas, às vezes com roubo, ou até mesmo por meio da violência, que muitos assim também fazem. E isso nos precisa fazer refletir de novo, de que o ser humano, ele, por mais que ele diz lá, ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas.
E infelizmente a gente vê cada vez mais pessoas sendo seduzidas pela sua prosperidade, riqueza, pelo roubo, pela violência. Isso tudo cairá por terra. Mais dia ou menos dia você vai ver, como diz Salomão, é ilusão, tudo é ilusão. Versículo 11, mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer, o poder é dele, e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensa cada um de acordo com o que faz. Mais uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. É ele que é poderoso para que nós possamos confiar nele. O amor também, o amor que ele tem para conosco, a sua criação caída. Deus, então, é aquele que nós podemos confiar, porque ele é amoroso, ele é digno de confiança, ele é a nossa rocha segura, que nos traz segurança, abrigo e proteção. Então, o versículo 12 parece assim que dá uma pincelada lá em obras meritórias, ou seja, Deus recompensa cada um segundo as suas obras, de acordo com o que faz, diz a NTLH aqui. Mas lembre-se, o que nós temos feito? As nossas obras, elas chegam a Deus como um hino de louvor, se elas vierem pautadas em uma fé firme, confiante. Por isso que o texto do versículo 12, ele não contradiz o que diz lá no versículo 1, que diz que somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. É Deus quem nos salva, ele é gracioso, e se nós confiarmos nisso, a nossa vida ela tem uma mudança, porque ele, o Senhor, é aquele que recompensa segundo aquilo que fazemos, movidos pela fé nesse Deus que é digno de toda e qualquer confiança. Então essa recompensa é o quê? Ela não é por nossas obras, por nós sermos bons e dignos de confiança, mas ela é voltada naquilo onde nosso coração está. Então as nossas obras serão sempre frutos de uma fé viva. E em si é isso que nós temos aqui. Podemos ter a certeza de que temos um Deus que está disposto a nos salvar. E isso ele o fez na pessoa de Jesus. Cristo sofreu perseguição, horrores, tentaram derrubar ele, como aqui o salmista até mesmo diz. No entanto, Cristo, na sua humanidade, confiou em Deus que fez o que fez e levou ele não somente à morte, mas o trouxe de volta à morte, pois em Cristo nós temos a revelação perfeita do verdadeiro Deus. E isso, de novo, faz-nos entender que você, como um crente, um filho de Deus, pela fé nele, você pode confiar nele, você vai encontrar paz e você terá salvação. Isso resulta em uma vida, sim, que não somente mostra, mas que confia e tem segurança. Então, a palavra final para você é a seguinte: confie em Deus, meu povo, e abra o seu coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio, é onde você pode se esconder, você pode se abrigar. Isso faz de novo entender que se não fosse Ele, tudo aquilo que nós construímos, que pareça ser sólido, pareça ser bom, um dia passará e cairá por terra. Então, se você continuar crendo e confiando no Senhor, você vai também, como Davi teve a alegria de não somente herdar a vida eterna, mas saber que é uma rocha firme e sólida em quem há confiança e ao mesmo tempo a salvação. Então, o convite, poderíamos resumir aqui do Salmo 62 tira da sua vida tudo aquilo que você tem colocado plena e total confiança. Não confie como se fosse o caminho, o meio da sua salvação, pois mais dia ou menos dia você vai se decepcionar. Pode ser suas obras, sua riqueza, uma pessoa. Lembre-se, somente em Deus encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Por isso que seja esse o nosso louvor, conforme o versículo 11. Mais uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Então, confie em Deus, meu povo. Esse é o caminho, essa é a palavra para você hoje, do versículo 1 a 12, Salmo 62 aí para você.
Abraço para o Vilma Vergara, bom dia Neleida Helvig Kutner, bom dia para você, Dali Peribe está dizendo assistindo, e bom dia Ivani Haki, sempre conosco também, abraço, bom dia para você. Obrigado da audiência de cada um, esse é o Café Teológico, você que chegou agora ao final, ao terminar aqui você pode voltar e assistir de novo, aproveite e compartilhe com seus amigos, sua igreja, seu departamento, sua família, seus grupos do WhatsApp, onde você puder. E assim você vai estar cumprindo com a palavra de Deus que nos ordena também ir e fazer discípulos de todas as nações, compartilhando a palavra de Deus, certo? Eu fico por aqui em nossa web rádio, você continua com a nossa programação através do site pensenisso.webradiosite.com. Ouça, tem muita coisa boa chegando aí, músicas, mensagens, logo mais oro por você, 11 horas o pastor Elton trazendo aí também o nosso culto doméstico, meio-dia mensagem de esperança, tarde gaúcho gospel, 18 horas tempo de refletir, depois vem o programa do Arno Stura aí trazendo para você também com o nosso, temos aí o Ima Luster, e à noite segue os embalos do gospel internacional. Amanhã tem de novo Hora Luterana às 10, não se esqueça aí, sempre aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Abraço para Lisiane Krieger, bom dia para você também. E a todos que estão conosco posteriormente, nos assistindo lá no YouTube ou no Instagram, seja você também muito abençoado por essa palavra. Fiquem na paz, até o nosso próximo encontro, Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.